A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo no seu mais novo canal no YouTube, EBD Fácil e Motivadora. É o novo canal no YouTube que fornece subsídios para a sua aula. E não esqueçam de se inscrever no canal, pois assim os senhores e senhoras estarão nos ajudando. Neste trimestre estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje estaremos dando subsídios para a quinta lição, que tem como título A Unidade da Raça Humana. Lição esta a ser ministrada no dia 2 de fevereiro. O nosso texto áureo encontra-se em Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias, capítulo 2, versículo 10. A verdade prática da nossa lição assim nos diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Neste sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 22 ao 28. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, este pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém, queridos? Estamos iniciando o nosso subsídio para a nossa quinta lição e esta nossa lição está subdividida em 3 tópicos. E no nosso primeiro tópico, que tem como título A Unidade Racial do Ser Humano, ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a origem divina do ser humano. O segundo, a unidade racial do ser humano. O terceiro, a unidade psicológica do ser humano. Pois bem, comentando um pouco mais sobre esse primeiro tópico, nós sabemos que nós temos uma dupla herança. Nós temos uma herança no primeiro Adão. Que herança é essa que nós temos do primeiro Adão? Nós temos uma herança genética e a maldição do pecado original. Já a nossa segunda herança é em Jesus Cristo. Porém, o último Adão, como a palavra de Deus assim nos fala, que Jesus Cristo é o último Adão. Éramos todos co-herdeiros das boas novas dos evangelhos. Então nós vemos que a diversidade do ser humano é apenas aparente e periférica, essa diversidade que a gente vê hoje. Por quê? Porque interiormente somos todos filhos de um mesmo pai e de uma única mãe, que é quem? Adão e Eva. Então, a origem divina do nosso ser, da nossa raça, da nossa humanidade, é advinda de Deus. E Deus criou de um único homem. Observe que quando Deus criou Adão, percebam bem, Deus criou Adão. Ali já estava sendo criada a humanidade, porque como eu falei numa das lições anteriores, quando Deus disse: e façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra homem, no seu original, é Adam. Adam, que quer dizer humanidade. Deus disse, era como Deus estivesse falando, façamos a humanidade. Então Deus cria Adão,
do pó da terra, e quando ele vai criar Eva, a sua disjuntora idônea, ele não cria da mesma forma que criou Adão. Ele não cria Eva do pó da terra. Por que não? Porque se assim Deus fizesse, ele estaria criando duas humanidades. Ele estaria criando uma humanidade de Adão e a outra humanidade advinda de Eva. Mas não, a humanidade vem de um único homem, como Paulo fala em Atos. A humanidade vem apenas de um único homem, como está lá em Atos capítulo 17, versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, ou seja, de um só homem. Então, quando Deus foi criar a mulher, Deus tira de Adão, do lado de Adão. Tira do lado de Adão e cria a mulher, ou seja, a humanidade veio de um homem, ou seja, existe apenas uma humanidade. Essa é a origem divina do ser humano. O ser humano foi criado de um único homem, veio toda a raça humana, veio todos os seres humanos de apenas um único homem. Então, nós abordamos agora a origem divina do ser humano, ou seja, todo ser humano advém de um único homem, de Adão. Eva veio de Adão. Exceto Adão, todos os outros homens vieram de Adão e Eva. Amém? O subponto 2 fala a unidade racial do ser humano. Como eu estou falando, a raça humana, a origem da humanidade vem de apenas um só homem. E essa teologia que eu estou falando para os irmãos, ela é conhecida também como o monogenismo. O que é o monogenismo? É uma doutrina segundo a qual todas as raças humanas derivam de um único tipo primitivo único. Que veio de quem? O único tipo primitivo único nosso é quem? É Adão. O relato bíblico da criação revela claramente que toda a humanidade descende de um único casal, criado diretamente por Deus. Quem? Adão e Eva. Como eu falei, Paulo escreve em Atos 17, 26, ele diz o quê? Que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Então, a unidade da raça humana é fundamental também para a doutrina bíblica do quê? Da imputação da culpa e do pecado original à raça humana, que é o que iremos ver no tópico 3º. Então, o que eu estou falando aqui? Bem como a imputação da justiça de Cristo aos redimidos, ensinada também pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 5,18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E existem alguns argumentos, tanto históricos e científicos. Eu não sei se eu vou abordar todos aqui, não sei se faz necessário, mas eu vou falar de algumas coisas que é interessante dos irmãos levarem para a sala de aula. Ocasionalmente, tem teorias, tem sido propostas com o fim de negar esse ensino bíblico da unidade da raça humana. Entretanto, as evidências tanto históricas, tanto linguística, tanto fisiológica e psicológica confirmam a explicação bíblica de que a raça humana tem origem comum. A raça humana tem origem comum. A história das civilizações antigas e das migrações dos povos indicam uma origem comum. Da onde vem essa origem? Quando os historiadores estudam e pesquisam, veem que essa origem comum vem do centro da Ásia Central, compreendendo que as bacias dos rios Tigre e Eufrates, ao norte do Golfo Pérsico, passando pela Palestina e se estendendo até a bacia do rio Nilo, no Egito. A região é conhecida como Fértil Crescente, porque nela se encontram as evidências históricas e arqueológicas mais antigas de civilizações. Então, nós concluímos aqui que a unidade racial do ser humano ela é única. Ela é advinda de um único homem, de um único casal. A origem da raça humana é advinda de Adão e Eva. Não tem para onde. A origem do ser humano, da unidade racial do ser humano, vem de Adão e Eva.
E no estudo dessa teologia que nós estamos estudando aqui, que tem por nome o monogenismo, que é a doutrina, como eu falei para os irmãos, a qual fala que todas as raças humanas derivam de um único tipo primitivo único, daí surge aquele problema que alguns tentam deturpar a palavra de Deus, que fala que é o mal do racismo. Por quê? Porque nós cremos que há somente uma raça. Que raça é essa que há somente? A raça humana. Como eu falei para os irmãos, Deus criou apenas uma raça. De Adão vem todos. De Adão, Deus tira uma parte de Adão e cria Eva. E daquele casal vem toda a raça humana. Ou seja, viemos apenas de uma raça. Então só existe uma raça, que é a raça humana. E todos nós somos parte dela. Há muitos grupos étnicos, mas uma única raça, a raça adâmica, que inclui todos nós. Aí existem alguns argumentos infundados a favor do racismo, ou seja, muitos argumentos propostos a favor do racismo servem impropriadamente da Bíblia para apoiá-los. Eles usam a Bíblia para apoiar o racismo. Entre esses, vamos apresentar a seguir alguns do que eles falam. O primeiro ponto que eles falam, a marca de Caim. O que eles falam da marca de Caim? Certos estudiosos propõem que a marca em Caim foi o que o designou como raça, com a qual as pessoas não deveriam se casar. Todavia, preste atenção, irmão, todavia não há tal razão dada em nenhuma parte da Bíblia para isso. Na verdade, era uma marca de proteção para ele. Pois o texto diz, lá em Gênesis 4,15, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem qualquer que o achasse. Não tinha nada a ver com cor ou grupo étnicos, os quais nem ainda tinham se desenvolvido. Ainda não tinha se desenvolvido esses grupos étnicos, porque a gente vai ver lá na frente que só a partir quando o homem começou a construir a Torre de Babel que houve a distribuição étnica ali daqueles grupos, mas até então não se tinha. Então, o primeiro texto bíblico que eles usam para quererem fundamentar o racismo é a marca de Caim, que na verdade não é como nós vimos. Outro ponto das Sagradas Escrituras que eles usam para querer validar o racismo, como eu estou explicando, irmão, é o mandamento de não casar-se com membros de outras nações. Então, o que nós vemos? Várias vezes no Antigo Testamento, Deus proibiu o casamento com pessoas de outra nacionalidade ou com o seu povo por casar com membros de outras nações. Isso é um fato. Por exemplo, as esposas estrangeiras fizeram parte do fim de Salomão. E Esdras exigiu que os israelitas se divorciassem das mulheres com quem eles tinham se casado dentre as nações gentias. Contudo, em cada caso, a razão era moral. Preste atenção. Em cada desses casos, a razão era moral e não racial, como eles argumentam. Esdras chamou as esposas estrangeiras de gentias. E quando Salomão foi condenado por ter esposas estrangeiras, a razão foi declarada claramente, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Por fim, irmão, está claro que Deus sancionou o casamento com pessoas de grupos étnicos diferentes. Sancionou sim. Constatamos este fato pela bênção que o Senhor deu a Raabe, deu a bênção a Ruth, colocando-as na linhagem direta do Messias, por se casarem com quem? Com judeus, e por ambas serem mulheres de fé. Então, esse argumento de dizer que o mandamento de não casar-se com membros de outras nações é um aparato para eu fundamentar a favor do racismo é inválida. A palavra de Deus mostra que viemos de uma única raça. Nós somos uma única raça, que é a raça humana, e todas vêm de Adão. Todas é a divina, tanto de Adão quanto de Eva. Outro argumento para passarmos para o próximo subtópico da lição
O desejo de Deus é que as nações sejam separadas. Outro argumento que eles usam para fundamentar as suas infundadas razões em favor ao racismo. Há quem argumente que Deus desejou que as nações fossem diferenciadas. Pois em Atos, como eu li lá em 17:26, declara que Deus determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Observe, se Deus determinou a identidade das nações, então se supõe que cruzar essas fronteiras pelo casamento seja errado. Então se supõe que cruzar essas fronteiras pelo casamento seja errado. Entretanto, esse tipo de argumento é enganoso por certas razões. Vou dar 3 razões de que esse argumento é enganoso, que o desejo de Deus é separar que as nações sejam separadas. Primeiro, a declaração é descritiva e não prescritiva. Não é proibição contra a migração. Segundo, a declaração é geral e não específica, sendo sobre nações e não indivíduos. Se fosse sobre indivíduos, então teríamos de excluir Ruth e Raabe, pois elas foram incluídas na linhagem do Messias, como está lá em Mateus capítulo 1. Terceiro, o próprio texto fala contra o racismo. O próprio texto fala lá em Atos 17:26, fala de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, repetindo, não há muitas raças, há apenas uma. E que raça é essa? É a raça humana. Só apenas uma raça, que é a raça humana. Outro argumento também que eles usam, eu falei que ia encerrar por isso, mas esse outro argumento é interessante, que é a maldição sobre Canaã. Talvez a passagem bíblica mais impropriamente usada seja Gênesis 9, onde Deus denunciou os descendentes de Noé através de Canaã, o filho de Cão, dizendo: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis 9, capítulo 25. Contudo, esse tipo de interpretação negligencia muitos fatos importantes, além dos listados que eu vou falar agora, desses listados a favor do casamento interétnico. Primeiro, não há nada neste texto sobre maldição sobre a raça negra ou povo africano, porque esse é o argumento que eles usam. A maldição foi sobre Cã, porque de Cã eles falam que vem a origem dos negros, e dali aquela maldição que Deus lançou é porque Cã era negro. Não. Primeiro, não há nada nesse texto sobre maldição sobre a raça negra ou povo africano, não. Segundo, a maldição não tem nada a ver com a cor da pele. O texto é bem claro, a maldição não tem nada a ver com a cor da pele. E terceiro, os descendentes de Canaã foram os cananeus da terra prometida, os quais foram amaldiçoados por Deus e aniquilados pelos israelitas, conforme registra o livro de Josué. Não tem nada a ver com os que são da África ou os que vivem lá. Não tem nada a ver. E existe uma base, sim. Existe uma base para o casamento Essa palavra dá uma trava-língua, mas é a base para o casamento interétnico. Interétnico. Que fala o quê? Há muitos argumentos fortes na Bíblia que mostram que Deus aprova o casamento, sim, esse casamento entre povos diferentes. Primeiro, como foi comentado antes, todos os grupos étnicos são da mesma raça, ou seja, a raça humana. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Novo Testamento repete especificamente que todos somos de um só sangue, como eu li lá em Atos 17:26, todos viemos de um só homem. Terceiro, há casos biblicamente aprovados de casamento entre etnias, como Ruth e Raabe, que elas eram o quê? Ruth era moabita e casou-se com um judeu. Raabe vivia ali em Jericó, era gentia e se casou com um judeu. Deu uma linhagem ali, e o Messias vem daquela linhagem. Quarto, quando Moisés se casou com uma etíope e foi criticado por isso, Deus interveio e julgou o que desaprovaram.
Os irmãos podem conferir isso lá em Números 12. Moisés se casou com uma etíope. Ele foi criticado. Aí vem Deus e intervém e julgou que desaprovavam isso. Quinto e último, para acabar essa parte, os mandamentos bíblicos aplicáveis ao casamento são para casarem no Senhor. Alguém com quem não esteja em julgo desigual. Amém? Então, esse é o ponto 1 da lição. Falei um pouco sobre a origem divina do ser humano, que todos advêm de Adão. De Adão foi criado Eva, e dali vem a origem da raça humana. Nós somos uma única raça. Só existe a raça humana. E vemos também a unidade racial do ser humano. E, por fim, refutamos alguns argumentos que usam a Bíblia Sagrada, usam a palavra de Deus para fundamentar o racismo. Então, partimos para o ponto 2 da nossa lição. O tópico 2 fala a unidade linguística original da humanidade. E este tópico 2 está subdividido em 3 subtópicos. Primeiro, a língua original da humanidade, a confusão linguística em Babel. E terceiro, indícios da linguagem primitiva. Neste ponto, nós vamos falar sobre a origem da língua, tipo que antes daquela confusão em Babel, existia apenas uma língua. E tem sido vãs as tentativas para identificar a língua única, da qual todas as demais línguas descendem. É tentativas vãs, que é complicado tentar, ninguém ainda conseguiu. Naturalmente, alguns judeus falam no hebraico, chegando ao extremo de pensar que Deus fala essa língua. Alguns judeus, mas os árabes falam no árabe. É o que esses idiomas são sagrados para os povos que eu falo. O árabe é sagrado para o muçulmano e o hebraico é sagrado para o judeu. Alguns ultras conservadores chegam a objetar a traduções feitas a partir desses idiomas, mas todas essas especulações são inúteis e anticientíficas. O autor sagrado presume que a existência de um único idioma dava aos homens uma unidade especial. E não há que duvidar de que esse era um fator determinante de unidade. Os irmãos estão compreendendo? Nós temos aqui o primeiro ponto, a língua original da humanidade. Não se pode chegar a um denominador comum. Não se sabe qual a língua eles falavam antes. O autor da lição, o pastor Claudionor de Andrade, ele fala que essa língua era advinda de Deus. Deus que deu essa capacidade ao homem. Era uma língua que passou a ser extinta. A língua original da humanidade, segundo o autor da lição bíblica, essa língua foi extinta, foi a língua dada por Deus. A língua que estamos falando aqui é o idioma. O idioma foi dado por Deus, era um idioma sublime. Então, essa língua, segundo o autor, é de origem divina. Ela é de origem divina. Por quê? Porque alguns teístas, no nosso caso somos teístas, creem que Deus simplesmente criou o homem com a capacidade de falar. Deus que deu aquela linguagem ao ser humano. E essa língua, segundo o autor, hoje não se tem mais. Ela foi extinta. Mas tudo quanto se sabe sobre a origem da linguagem, incluindo as indicações que nos são dadas no livro de Gênesis, são apenas alguns poucos detalhes em todo o trajeto que deve ser coberto pela história da linguagem. O resto permanece envoltos de quê? De mistério. Porque, querendo ou não, é um mistério. A primeira língua, a língua original, a língua primeva da humanidade, como fala o autor da nossa lição. O segundo subtópico deste ponto fala a confusão linguística em Babel. Que confusão linguística foi essa em Babel? A Bíblia fala que todos os homens estavam juntos ali e decidiram por si criar uma torre que alcançasse aos céus. Assim eles estavam almejando, assim eles estavam tentando fazer no início como nós lemos ali em Gênesis no capítulo 9.
no capítulo 11, desculpe, meu. Em Gênesis, no capítulo 11, quando fala ali que e era toda a terra de uma mesma língua e de um mesmo falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra e habitaram ali. E o que eles falaram um para o outro? Eia, façamos tijolo e queimamos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E depois disso, o que é que eles fizeram? E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Eles estavam que ali, a palavra de Deus diz: crescei e multiplicai. E eles estavam querendo viver juntos, unidos, não estavam querendo se espalhar, não estavam querendo expandir. Aí o capítulo 11 de Gênesis, versículo 5 fala: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o verso 6 diz: E o Senhor disse: Eis aqui o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam a fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar o quê? De edificar a cidade que estavam edificando ali em Babel. E o que nós aprendemos com isto? Porque essa confusão da língua se deu bastante anos à frente, depois que aconteceu o dilúvio na face da terra. Se os irmãos forem ler o texto bíblico em Gênesis, antes do capítulo 11, os irmãos vão ver ali que fala da história de Noé e seu descendente, e consequentemente vemos o quê? Que as nações foram divididas na terra entre os filhos de Noé, depois do dilúvio, isto é, foram separados em diversas tribos ou colônias, e tendo os seus lugares ficado pequeno demais para eles, ficaram pequeno demais para eles, aqueles lugares sim. Aí foi indicado por Noé ou seus filhos decidirem para onde cada tribo ou colônia deveriam seguir, começando com as regiões que estavam próximas a eles, com o objetivo de ir mais adiante e afastar-se cada vez mais uma das outras, conforme o crescimento dos seus diversos grupos assim o exigisse. Desta maneira, ficou decidido o assunto. Ficou decidido. O que ficou decidido? Os filhos dos homens aparentemente não queriam dispensar-se, porque o assunto foi decidido. Cada um vai para o seu lugar, começa a se multiplicar e a se espalhar. Mas não, os filhos dos homens aparentemente não queriam dispensar-se a lugares distantes, não. Eles julgavam que quanto mais melhor e mais seguro era estar junto. E por isso eles planejaram, vamos continuar junto e não vamos nos preocupar em ir e ocupar a terra que o Senhor, Deus dos seus pais, lhe tinham dado. Não vamos ficar aqui. Ou seja, eles estavam se julgando mais sábios que o próprio Deus. Isso é o que eles estavam intentando no seu coração, porque eles estavam se achando. E qual a finalidade de construir aquela torre de Babel ali? É porque tinha uma finalidade. Alguns julgavam que eles pretendiam se proteger das águas de outro dilúvio, porque a terra e todos foram destruídos anos antes com aquele dilúvio. E uma das finalidades de construir essa torre era o quê? Era se proteger das águas de um outro dilúvio. Vai que acontece outro dilúvio, então vamos construir uma torre que chegue aos céus, e nessa torre nós estaremos protegidos. Mas Deus lhe tinha dito, na verdade, que não daria outra vez o mundo. Deus falou. E nós, como vimos o arco-íris, esse arco-íris representa a aliança de Deus. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, é a aliança de Deus que Deus fez com Noé. Noé, não destruirei a terra outra vez, Noé. E esse será o meu arco, essa será a minha aliança, esse será o meu sinal para toda a humanidade, quando olhar para esse arco-íris, lembrar-se que eu, Deus, não destruirei mais a terra com água. E assim Deus o fez, estamos vivendo até hoje, e o mundo não vai se acabar novamente com um dilúvio, não.
Mas o que eles preferiram? Preferiram confiar em uma torre da sua própria construção do que na promessa de Deus. Se, no entanto, eles tivessem considerado isto, teriam decidido construir a sua torre em cima de um monte, mas construíram no vale, como fala a palavra lá do Senhor. Eles visavam 3 coisas ao construir essa torre. Quais as 3 coisas que eles visavam? Primeiro, ela parece destinar-se a uma afronta ao próprio Deus. Sim, ela era uma afronta ao próprio Deus, pois eles desejavam construir uma torre cujo cume tocasse nos céus, o que evidencia um desafio a Deus, ou pelo menos uma rivalidade com ele. Segundo, eles esperavam com isso fazer um nome para si. Eles desejavam fazer alguma coisa para que se falasse deles agora e para dar a conhecer a posteridade que havia existido homens assim no mundo. Eles seriam reconhecidos. Quem não seria reconhecido? Uma torre gigantesca que alcançaria as nuvens. Claro que eles seriam. E por fim, terceiro, eles fizeram isto para impedir a dispersão. Ou seja, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Assim eles falaram, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso foi feito de Joséfo, o Flávio Joséfo lá que escreveu a história dos Hebreus, em desobediência àquele mandamento. Qual o mandamento? Enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Enchei a terra. Deus ordena que eles se dispersem. Não dizem eles, não queremos. Nós viveremos e morreremos juntos. Para conseguir isso, ele se envolve nesse vasto empreendimento. Para que eles pudessem estar juntos, unidos em um império glorioso. Em um império glorioso. Eles decidem construir esta cidade e esta torre para que fosse a metrópole do seu reino e o centro da sua unidade. Ou seja, então quando eles estavam criando aquela grande torre ali, Deus desce para ele e Deus vê a solução. Qual a solução que Deus tem? É óbvio, na sua presciência, Deus já sabia que a gente fazia aquilo, que é o subponto 2, a confusão linguística em Babel. Deus já sabia que ele fazia. Aí Deus vai e desce e confunde um ao outro, fazendo o quê? A diversidade de línguas. E aquela língua primeva da humanidade é abanida ali. Daquele momento ali, Deus distribui as línguas aos seres humanos. Porque foi a partir do evento da Torre de Babel que começaram a surgir os troncos das línguas atuais. Ou seja, no Oriente Médio e na África do Norte é o semita. Em partes da Índia, do atual Irã e da Europa, o indo-europeu. Na África, abaixo do Saara, o camita. E no Extremo Oriente, os idiomas chinos. Devemos computar ainda os idiomas isolados, irmãos, que aparentemente não pertencem a qualquer dos ramos apontados. Entre estes, eu cito o basco, o húngaro, o finlandês, o japonês e o coreano. Todavia, quando os estudamos a fundo, constatamos, isto é fato, constatamos que todos os falares atuais podem ser remetidos à língua primeva da humanidade. Essa língua é de origem primeva. Todas as línguas são de origem ali, são de origem primeva. E este é um ponto que dá para refutar em parte. Eu nunca discuti esse ponto com um evolucionista, mas eu queria saber deles qual a explicação que eles dão para a diversidade de idiomas que existe no planeta. Hoje em dia calcula-se que existe 7.000 línguas, dialetos e subdialetos em todo o mundo. Eu queria saber como é que eles explicam a diversidade disso. Amém? Então, irmão, como estamos falando linguisticamente, nenhum cientista vai dar uma resposta plausível. Eu acredito na palavra de Deus, que quando o homem estava construindo a Torre de Babel e querendo alcançar os céus, Deus desceu, porque a palavra de Deus diz, ei, desçamos e confundamos. Deus desceu na terra e
espalhou uma diversidade de idiomas para que eles ficassem confundidos. E aquela confusão gerou o quê? Cada um pegou ali seus panos, seus tralhos, e cada um foi para seu canto. E a partir dali se cumpre o que Deus falou ao ser humano: enchei a terra, não se ajuntai. Se espalha, vai crescendo e se espalhando. E o plano de Deus não pode ser frustrado. E como não foi frustrado por causa da Torre de Babel, Deus desceu e confundiu e deu ali os idiomas. E aquele idioma primeiro foi extinto. Porque quando a gente vai estudar idiomas, existe uma classificação dos idiomas. Existem os idiomas vivos, mortos e extintos. Entre os vivos, nós temos qual? O português. Eu falo português, é um idioma vivo. Temos o russo, temos o espanhol. São falados por algum ou por vários povos e nações. E existem também os idiomas mortos. Eu falei dos idiomas vivos e tem os idiomas mortos. Quais são os idiomas mortos? Embora não mais sejam utilizados cotidianamente, subsistem documentos. Esses são idiomas mortos. É o caso do quê? Do latim. O latim é um idioma morto. Embora ele não seja mais utilizado no nosso cotidiano, ele subsiste em documentos. É o latim e tem o sânscrito. E existem também os extintos, porque os idiomas são classificados em vivos, mortos e os extintos. Os extintos, qual que eu posso falar o extinto? Posso falar o idioma primeiro da humanidade. Desta língua não temos o menor fragmento escrito. Nós não temos fragmento escrito do idioma primeiro da humanidade. O idioma que foi dado diretamente por Deus a Adão e Eva e prevaleceu até a Torre de Babel. Daquele evento, a Torre de Babel, para trás, existia um único idioma na face da Terra, que era o idioma primeiro da humanidade, aquele idioma ali que ninguém sabe qual era. Talvez seja um idioma dado de Deus, talvez seja um idioma divino, sim. Aí os irmãos podem perguntar, mas como que foi essa difusão de idiomas? A humanidade cresceu de forma tal que Deus mandou o dilúvio e destruiu. E nós vemos que na Torre de Babel estavam os descendentes de Noé. E todos estavam vivendo juntos, amutuados. Eles não queriam se dispersar, como eu falei antes. E nessa não querência deles lá de se dispersar, tentaram criar uma cidade e uma torre que alcançasse aos céus. E estavam todos ali reunidos. Toda a humanidade estava naquele local ali, naquela época ali da Torre de Babel, em Gênesis 11. E Deus desce e confunde os idiomas e cada um vai para o seu lugar. Sei lá, alguém falando lá o semita. O semita se juntaram com os semitas lá, o linguagem semita, e vamos para aquela parte, foram para o Oriente Médio, África, e assim houve essa divisão de idiomas. E nosso último ponto da lição, para nós encerrarmos, nós temos o terceiro tópico, é: em Cristo somos todos um. O pecado universal de Adão, primeiro subponto. Segundo, as consequências universais do pecado de Adão. E terceiro, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. O pecado universal de Adão. O que nós entendemos com isto? Apesar de Eva ter sido a primeira a transgredir, nós estamos falando agora do pecado original. Apesar de Eva ter sido a primeira a transgredir, não foi a principal responsável pela queda do ser humano. Não, ela não foi a principal responsável pela queda do ser humano. A culpa maior recaiu sobre o homem. Por quê? Devido à sua responsabilidade como chefe da espécie humana, conforme explica Paulo lá a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que o apóstolo deixa bem claro nesta passagem é que Adão caiu conscientemente. Ele sabia o que estava fazendo. Quanto à mulher, além de achar-se vulnerável e desacompanhada no momento da tentação, foi dialeticamente iludida e enredada a apostasia. Pecou contra Deus, pecou sim. E já se já foi
instrumentalizada pelo diabo, sim. Não teve dificuldade alguma em levar o esposo a um erro mais grave, porquanto este pecou, sabendo que estava pecando. O pecado recaiu sobre Adão. Então, este pecado que fala aqui, o pecado universal de Adão, foi passado de geração a geração. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado original está sobre todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí os irmãos podem falar, mas como que eu pequei só porque eu sou descendente de Adão? Mas Adão foi o que pecou, Adão foi a alma que pecou, exatamente por isso. Porque há 3 teorias que explicam a origem da alma humana, que eu não vou falar das 3 aqui, mas vou falar da que eu creio, da que cremos, que é a teoria do traducionismo, ou a teoria da participação, que ou seja, é uma cooperação entre Deus e o homem. Quando há a concepção ali, a relação entre o homem e a mulher, e a fecundação ali, naquele exato momento é criada a alma, e aquela alma é de quem? Existe uma cooperação entre a alma do pai e da mãe, que é passada aquele feto ali. É óbvio que isso é uma lei divina, existe uma lei divina, existe a mão de Deus ali naquele ser. Por isso, todos pecaram. A alma de Eva e Adão foi sendo, assim que eles geravam os filhos, eram passando sim, era uma maneira participativa de Deus, claro, cooperativa de Deus, que passava a alma vai passando de pai para filho, uma parte daquela alma. Por isso, às vezes, nós temos lembranças de algo que nunca vivenciamos. Aí quando a gente conta para alguém, aí alguém fala, fala pro seu avô, sei lá, bisavô, aí diz, não, isso aconteceu comigo, em tal lugar assim. Ué, mas como é que você sabe? Por isso, irmão, é por isso, porque a alma passa, existem algumas características, é como se fosse uma genética espiritual, que vai passando de pai para filho, e o filho vai gerando e passa para outro. Por isso todos pecaram, é isso que os irmãos entendam. Por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, toda alma pecaram, e todos carecem da graça divina. Então, concluímos esse primeiro subponto, que é o pecado universal de Adão. Todos pecaram. E as consequências universais disso é o que eu tenho falado agora há pouco para os irmãos. O que é que eu tenho falado? O que fala lá em 1 Coríntios 15:45 fala: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Porque o primeiro Adão pecou e nos levou à morte, tanto física quanto espiritual. Porém, o último Adão, que é Cristo, é um espírito vivificante. E através dele que Deus vai nos vivificar e vai nos remir, não só do pecado original, mas de todo o pecado que viermos a cometer, se assim o confessarmos e lançarmos ao pé do Criador, que é quem? Deus, Jesus Cristo. Portanto, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Portanto, meu querido amigo, se você ainda não teve um encontro pessoal experimental com o Senhor Jesus, é tempo de aceitar. Eis o tempo aceitável de se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador de todos os homens. Nele não há acepção de pessoas. Ele e somente Ele pode reunir todas as famílias da terra numa única e perfeita grei, que é quem? A sua imaculada igreja. Ou seja, em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. Somente em Jesus Cristo nós poderemos ser salvos, porque a igreja de Cristo é a unidade perfeita. Isto é a igreja de Cristo. Espero que os irmãos tenham compreendido aquilo que eu tentei passar para os irmãos nesse subsídio dessa nossa 5ª lição. Compartilhe este vídeo, irmão, para a glória de Deus. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem comentar algum ponto, em alguma parte deste subsídio que eu forneci aos irmãos, os irmãos comentem aí embaixo, que assim que na medida do possível eu estarei respondendo e tirando as dúvidas dos irmãos. Amém? E como conclusão, eu gostaria de falar só que a diversidade dos filhos de Adão e Eva é mais exterior
do que interior. É o que vemos hoje. Essa diversidade é mais exterior do que interior. Porque no nosso interior somos iguais, todos somos iguais, apesar dos idiomas que nos separam, das culturas que nos fazem estranho e da cor de nossa pele. Você e eu possuímos uma origem comum. Nós possuímos uma origem comum. Logo, devemos aproveitar os elos que nos unem para levarmos o Evangelho de Cristo a todos os continentes. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e que possamos crescer juntos para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz e até o próximo subsídio, em nome de Jesus. Amém.